Retomando aqui a nossa aula, então vamos ver como ficou o exercício de vocês, não é? O que nós verificamos aqui nessas alternativas aqui de consequência lógica? Nós podemos ver, nesse caso, nós temos aqui as duas primeiras são falsas e as duas últimas verdadeiras. Bem, a letra C nós já tínhamos visto, né? Isso aqui é só uma pegadinha, só para ver se vocês estão atentos, né? A letra... Por que a letra A é falsa? Porque eu consigo achar uma interpretação que torna a fórmula da esquerda verdadeira, mas que essa mesma interpretação não torna a fórmula da direita verdadeira. Então, nesse caso, o que a gente sabe? Quando o meu P for falso e o meu Q for falso, o que acontece? Essa implicação vai dar verdadeira, não é? Então, quando o P é falso e quando o Q é falso, a interpretação da implicação é verdadeira. Mas o Q vai ser falso, né? Eu falei que o Q é falso, olha lá. Então, eu vou ter uma interpretação que satisfaz a fórmula da esquerda, mas essa mesma interpretação não satisfaz a fórmula da direita, tá? No caso da letra B, o que eu tenho também? Quando o meu P for verdadeiro e o Q for falso, veja, isso daqui dá verdade, né? Porque a negação do Q sendo falso aqui vai dar verdade, verdade ser somente ser verdade, vai dar verdade. Mas eu disse que o que acontece? Que o P é verdadeiro e o Q é falso, e aqui é uma conjunção. Pois se o Q é falso, aqui vai estar dando falso. Tá? Então, é outro caso de consequência lógica que não ocorre. Então, nesses casos, tanto na letra A quanto na letra B, isso aqui é uma falsa consequência lógica. Então, é um traçado aqui em cima dos símbolos, né? A letra C nós já tínhamos visto e a letra D é uma das equivalências que nós veremos aí entre as fórmulas, né? Mas a gente também sabe que ela é verdadeira, porque se você fizer a tabela verdade, você vai descobrir que toda a interpretação que satisfaz a fórmula da esquerda também satisfaz a fórmula da direita, tá? Ok, entendido então o que é consequência lógica, vamos para o próximo, né? E quando é que duas fórmulas são logicamente equivalentes? Então, nós vamos dizer que alfa e beta são logicamente equivalentes se as interpretações que satisfazem alfa são exatamente as mesmas que satisfazem beta. Então, nós indicamos a equivalência lógica por este símbolo, né? Que são 3 barras aqui paralelas, né? Na horizontal, tá? Ou podemos indicar dessa maneira também. Eu prefiro essa para não confundir com a biimplicação, tá? E a equivalência lógica, o que acontece? Ela é uma consequência lógica em um sentido combinado com a consequência lógica no outro sentido. Então, a equivalência lógica, ela é uma combinação de duas consequências lógicas. Então, para demonstrar a equivalência lógica de duas fórmulas, uma das possibilidades é a gente construir a tabela verdade e ver que as colunas para as duas fórmulas são idênticas, né? Porque é isso que a definição diz. Olha, as interpretações que satisfazem alfa são exatamente as mesmas que satisfazem beta. Então, esse exatamente a mesma significa que se satisfaz alfa, também satisfaz beta, e se satisfaz beta, também satisfaz alfa. Ou seja, as colunas vão ter que ser idênticas, né? Vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, a gente viu lá na letra D do exercício de consequência lógica que essa consequência lógica acontecia. Na verdade, isso é mais que consequência lógica, né? Lembra que eu falei? Isso é uma equivalência lógica, não é? Então, o que eu faço? Eu monto a tabela verdade para as fórmulas. Então, eu tenho aqui a coluna da fórmula da esquerda e a coluna da fórmula da direita. Então, aqui está a fórmula da esquerda e aqui está a fórmula da direita. E aí, eu verifico que toda interpretação que satisfaz a fórmula da esquerda, veja, aqui, aqui e aqui, também está satisfazendo a fórmula da direita, e vice-versa. Por que vice-versa? Porque nós percebemos que as colunas são idênticas, tá? Então, essa é uma maneira que a gente tem de demonstrar a equivalência lógica, que que montando a tabela verdade para as fórmulas, nós verificamos então que as colunas das fórmulas que são equivalentes, elas são idênticas. A gente tem aí alguns teoremas interessantes, né? No material de estudo de vocês podem acompanhar também essa parte, tá? Mas aqui eu quis trazer para vocês explicar um desses teoremas, que é o teorema que combina a noção de consequência lógica, que veja, que isso daqui é uma
combinação, né, de fórmulas, né, a consequência lógica, a gente está falando de interpretação de fórmulas, classificação dessas fórmulas, combina isso daqui com sintaxe. Então, eu combino a parte de implicação das fórmulas, né, implicação lógica, eu combino com sintaxe e eu combino com classificação de fórmulas. Só para vocês verem como as coisas são equivalentes, mas não exatamente a mesma coisa. Vamos dizer, elas são associadas, né, umas às outras, tá? Então, dadas as fórmulas aqui, ó, de beta 1 até beta n, e uma fórmula alfa, eu vou dizer que alfa é consequência lógica dessa sequência de fórmulas betas, se e somente se a alfa, aqui, tá vendo? Aqui está a alfa, aqui está a sequência de fórmulas betas. Então, se e somente se, ao fazer a conjunção de todas essas fórmulas beta, veja, aqui são todas conjunções, e fazer isso daqui como um antecedente da implicação em alfa, esta fórmula que eu gero é uma tautologia. Ou seja, alfa é consequência lógica dos betas, de todos eles, lembra? Tá? Interpretação que satisfaz ao mesmo tempo todos os betas também tem que satisfazer o alfa. Se essa implicação aqui, ó, for uma tautologia. Então, o que esse teorema faz? Ele transforma o conceito de consequência lógica em uma fórmula, tá vendo? Isso é uma fórmula mesmo. Enquanto a consequência lógica não é uma fórmula bem formada, ela é uma comparação ou uma associação de fórmulas. Aqui eu tenho uma fórmula bem formada da lógica, tá certo? Então, aqui eu tenho uma implicação desse antecedente, que é conjunção, nesse alfa. Então, vamos verificar por que esse teorema é verdadeiro, né? Então, veja, a primeira coisa que eu tenho nesse teorema um se e somente se. Então, se e somente se, ele é um se, então, numa direção e um se, então, em outra direção. Então, eu preciso desmembrar a parte se e a parte somente se, é assim que a gente fala, tá? Então, eu tenho, ó lá, a parte de que eu tenho duas coisas aqui sendo afirmadas, né? Que alfa é consequência lógica dessa sequência de betas aí, né? E que a fórmula, que é a conjunção dos betas implicando no alfa, é uma tautologia. Então, eu tenho essas duas partes do meu C e somente C. Até coloquei em cores diferentes para ficar mais fácil para a gente visualizar. Então, eu tenho na parte C, eu vou verificar o quê? Eu vou considerar que alfa é consequência lógica dos betas e vou demonstrar que, nesse caso, a fórmula de implicação aqui, essa implicação é uma tautologia. Então, eu vou partir da parte, vou assumir como verdade o verde e vou chegar no azul, tá? Na parte somente C, eu vou fazer o contrário. Eu vou assumir como verdade o azul e chegar no verde, certo? Vamos lá, então. Começando a parte C. Eu vou assumir, então, que alfa é consequência lógica dos meus betas, tá certo? Então, sejam esses betas aqui as minhas fórmulas, alfa também, e eu vou considerá-la, eu vou assumir que alfa é consequência lógica desses betas. Lembrando a definição de consequência lógica, se alfa é consequência lógica dos betas, o que significa isso? Que toda interpretação que satisfaz ao mesmo tempo esses n betas também satisfaz o alfa. Então, essa interpretação, vamos verificar quais são as possibilidades, não é? Vamos considerar, então, que todos esses betas aqui, ó, tá? São avaliados como verdadeiro em uma determinada interpretação. Porque esse é o caso em que, como eu estou falando de uma conjunção dos betas, se eles, a única maneira dessa conjunção de betas dar verdade é quando todos forem verdade ao mesmo tempo. Se um deles for falso, já dá falso, tá certo? Então, eu estou pegando essa primeira parte, a parte em que dá verdade, tá? Então, considerando que todos esses betas aqui são avaliados como verdadeiro nessa interpretação. Então, se eles são avaliados como verdadeiro, o que acontece? Eu sei que alfa é consequência lógica dos betas. E se nessa interpretação todos os betas são verdade, o que acontece? O alfa também é verdade, porque essa é a definição de ser consequência lógica. Então, portanto, eu posso garantir que ao fazer a conjunção de todos os betas e sendo eles verdade, porque é isso que eu estou assumindo, então esse antecedente dará verdadeiro.
Só que como o alfa é consequência lógica dos betas, porque isso daqui de novo é o que eu estou assumindo na parte verde aqui, então essa implicação será uma implicação de antecedente verdadeiro e consequente verdadeiro. Portanto, essa implicação vai ser verdadeira, tá certo? Primeira parte para a gente chegar ao fato de que essa implicação será sempre uma tautologia. Olhei primeiro para as interpretações que fazem o antecedente dela ser verdade. Só que a gente tem a outra parte, né? Nem sempre esse antecedente vai ser verdade. Esse antecedente pode ser falso, né? Eu estou olhando para todas as interpretações para poder afirmar que ela é uma tautologia. Então, o que acontece? Quando esse antecedente é falso? E aí esse antecedente vai ser falso quando pelo menos um desses betas for falso, não é? Então, em todas as outras interpretações em que pelo menos um deles é falso, tá vendo? Agora eu estou cobrindo a outra parte da tabela verdade, né? Então, quando pelo menos um deles for falso, essa conjunção dos betas vai dar falso. Bem, se a conjunção dos betas dá falso e esse é o antecedente da minha implicação, então eu tenho um antecedente aqui, ó, sendo falso, implicando em alguma coisa. Eu não quero nem saber qual é o valor verdade do alfa. Porque se o antecedente dá falso, na implicação, a implicação como um todo é avaliada como verdadeira. Então, a gente acabou de verificar que, de acordo com a parte I e a parte II, que foram essas duas partes que eu mostrei, para a parte I, a interpretação quando o antecedente é verdadeiro e a parte I quando o antecedente é falso, para esses dois casos nós verificamos que essa implicação de conjunção em alfa, de betas em alfa é uma tautologia, porque ela sempre deu verdadeiro, tanto quando esse antecedente é verdadeiro, quanto quando esse antecedente é falso. Então, nós acabamos de demonstrar a parte C. Partiu-se então da parte em verde e chegou-se aqui na conclusão da parte em azul. Agora vamos fazer o contrário, né? Eu vou partir então do azul e chegar no verde para poder provar o somente C. O que o azul diz para mim? Que esta fórmula aqui, que é uma conjunção dos betas como antecedente implicando no alfa, que isso é uma tautologia, ou seja, que ela é sempre verdade, tá? Então, veja que se ela é uma tautologia, então ela é avaliada como verdadeira para qualquer interpretação. Isso daqui significa que se eu tenho essa conjunção de betas sendo verdade, significa, lembra, só vai ser verdade quando cada um deles for verdadeiro. E aí, nesse caso, como isso daqui é verdadeiro, para que a minha implicação seja verdadeira, o alfa também tem que ser verdadeiro, não é? A única maneira de uma implicação que tem antecedente verdadeiro ser verdadeira, e veja que eu falei que ela é verdadeira, porque eu estou partindo do fato que ela é uma tautologia, então ela é sempre verdadeira, a implicação é sempre verdadeira, então eu preciso que, dados que eu tenho o antecedente todo como verdadeiro, consequente também será. Ou seja, toda interpretação que satisfizer todos os betas também tem que satisfazer o alfa. Isso é a definição de consequência lógica. Daqui eu sei então que alfa é uma consequência lógica dos betas, certo? Então a gente conseguiu demonstrar esse teorema separando ele na parte C e na parte somente C. Agora a gente tem um teorema parecido aqui. Ele diz o seguinte, é o teorema, eu tô chamando ele de 4.1 e 4.2 só porque eu tô na aula 4, tá? Na apostila, como ele tá na unidade 3, ele vai estar teorema acho que 3.1, 3.2, tá certo? Então aqui eu tenho esse teorema 4.2 agora, que ele decorre, né, ou ele é uma outra versão, né, do teorema 4.1, ele diz o seguinte, olha, dadas as minhas fórmulas beta e uma fórmula alfa, o alfa é consequência lógica dos betas, C e somente C. Veja, agora eu não tenho mais a implicação e tautologia. Agora eu tenho, de novo, a conjunção dos betas, mas isso também fazendo uma conjunção com a negação do alfa. Só que nesse caso eu estou dizendo, olha, toda vez que todos os betas forem verdade, a negação do alfa, uai, também será verdade? Não, não vai ser, porque isso é uma contradição. Tá? Então, esse teorema é o que dá a base para a gente para demonstração por contradição. Eu assumo que as minhas premissas são verdade e que a negação da conclusão que eu quero demonstrar também é verdade ao mesmo tempo. E eu chego numa contradição, tá certo? Eu quero que vocês em casa tentem provar esse teorema, tá? Usando as ideias e as estratégias
que eu demonstrei, por exemplo, para o Teorema 4.1, tá certo? A gente tem uma resposta aí no último slide, mas eu não vou mostrar para vocês. Depois que vocês tentarem fazer, vocês dão uma olhada. Na apostila também tem, tá? Mas é importante tentar fazer para verificar se esses conceitos, vocês já assimilaram esses conceitos, ok? Até a próxima aula.